Oi, gente, aqui é a Mari do Delírios por Séries e eu tô muito feliz por voltar aqui fazer vídeo sobre Riverdale e vídeo sobre teoria, eu sei que vocês gostam bastante. Então já deixa o seu like, porque essa teoria aqui vai ser baseada nos quadrinhos e eu espero que vocês entendam mais ou menos. E eu fiquei bem curiosa porque, assim, no meu Twitter e no meu Instagram, eu abri um debate falando sobre o fato de eu não estar gostando do piloto do Kevin. Achei bem confuso o que aconteceu. Então, se você quiser se aprofundar de por que eu não gostei muito do piloto, eu não vou ficar aqui falando porque, na verdade, aqui é uma teoria. Mas eu acho que o Kevin sempre foi um personagem muito importante nos quadrinhos da Art Comics, principalmente pela representatividade dele. A teoria que eu vou fazer vai ser baseada nessa história que eu vou contar e nessa coisa que eu tava falando no meu Instagram e no meu Twitter sobre precisamos falar sobre Kevin e por que eu tô achando muito errado esse plot do Kevin não se aceitar gay. Você não sabe, a Riverdale é baseada nos quadrinhos da Art Comics. Temos alguns publicados aqui no Brasil, mas a maioria é lá dos Estados Unidos. Eles têm 80 anos de publicação, 80 anos de história, então tem muita história para contar. Mas a que eu vou falar hoje é sobre um pilote que aconteceu e que talvez isso vai ser retratado na série. A minha teoria é de que o Art vai entrar na frente para se salvar ou salvar alguém de levar um tiro. A gente sabe que a Art adora ficar na frente das pessoas de levar tiro, mas eu acho que isso é muito importante porque em 2011 a gente teve a edição de uma revista solo do Kevin, em que ele virou o primeiro personagem assumido gay dos quadrinhos de Art Comics. E aí ele, nessa história, ele meio que tem um trama, e aí ele tá se descobrindo e tá se apaixonando, tanto que até tem um triângulo amoroso com o Kevin nessa história, e esses personagens ainda não existem na série, são outros personagens, mas eu vou explicar mais ou menos de onde o Art se insere nessa história. Lá nos Estados Unidos, todo mundo queria que o Art escolhesse a Beth ou a Verônica. A Art Comics foi bem esperta e o que eles fizeram? Eles fizeram duas publicações em que é a Vida de Casado do Art. E aí tem o Vida de Casado, o Art, ele escolhe ser endgame da Verônica e se casa com a Verônica. E no mesmo dia é lançado também o Vida de Casado do Art com a Beth, em que a gente vê duas linhas temporais, tipo um multiverso, em que a gente vai ver como é que essa história vai se desenrolando e como que seria ele se ele escolhesse a Verônica e como seria ele como se escolhesse a Beth. E durante esse meio termo, a gente ainda tinha a história do Kevin paralelo que acontecia das duas formas iguais, tanto na vida do casado da Verônica, tanto na vida casada do Art. Aí nessa história, o Kevin, ele acaba se casando ele vira militar igual o pai dele, e ele acaba se casando. E essa é muito importante, e é por isso que eu debato muito sobre a história do Kevin que tá acontecendo na série, principalmente por ele estar indo casar com o Foca, que é Kevin, ele é o primeiro personagem dos quadrinhos a ser abertamente gay e a se casar. Ele é o primeiro casamento que acontece nos quadrinhos. Então eu acho que é muito importante isso, tem um poder muito incrível sobre o personagem e que talvez a série esteja estragando um pouquinho isso. E aí nessa história ele se casa e ele resolve concorrer a deputado, se eu não me engano, ou ele é um político que defende de Nova York, pretende defender os direitos LGBT+. E aí ele tá lá, só que a gente sabe que tem pessoas que são contra os LGBTs e ele tem um atentado e ele vai levar um tiro. Então na última edição do Art casado com a Verônica e na última edição do Art casado com a Beth, acontece essa história do Kevin, que ele tá concorrendo pra ser esse político e tudo mais, ele tá fazendo um discurso, e aí o Art vê que alguém tá lá com a arma querendo atirar no Kevin, e ele entra na frente, leva um tiro e acaba morrendo. E aí o que eu quero falar é que o episódio 10 é um episódio que vai definir a metade da temporada e vai demorar 3 meses pra gente ver o que vai acontecer depois. Então vai ter alguma coisa muito chocante e eu acredito que se não for o Art que pula na frente pra defender o Kevin, pelo que é uma foto meio que mostra que talvez seja isso e faça essa referência nos quadrinhos, eu acredito que talvez essa coisa do Art defender alguém também tenha relação com a Beth. A gente já viu que ele sempre tá lá pra ajudar ela a salvar ela. A gente sabe que o assassino do saco de lixo tá de volta, então a gente sabe. E tem essa coisa dos homens mariposa que também pode estar misturado lá
com todo esse desaparecimento das mulheres loiras. E a Beth é uma mulher loira. Então o Art também pode querer meio que entrar na frente. Então tenho duas teorias aqui. Eles vão fazer uma referência aos quadrinhos e vão fazer o Art pular na frente do Kevin para salvar o Kevin de algum perigo que esteja iminente relacionado talvez aos Homens Mariposa ou qualquer serial killer que tiver na frente. A gente sabe que o Chick e o Charles podem aparecer nesse episódio. E talvez o Kevin, já que ele teve uma relação com o Chick e um pouquinho com o Charles, pode ser que ele acabe também levando esse tiro por eles e não por um assassino do saco de lixo ou qualquer coisa do gênero. Também a gente pode teorizar isso. E eu também acho que talvez o Art entraria na frente para salvar a Beth, já que ela tá aí correndo perigo e tá querendo dar uma de vigilante e tudo mais. Fora isso, eu tenho outra coisa pra falar referente, é que nos quadrinhos do Bem-vindo a Riverdale, que é quando acaba esses quadrinhos e o Art morre, meio que as histórias da turma do Art sofrem um reboot, que é, eles voltam ao início pra contar a história. Esse reboot é o de 2014, ou 2015, se eu não me engano, em que a gente tem o começo da turma do Art toda de novo. Esses quadrinhos são traduzidos no Brasil pela Geektopia. Então, se você quiser começar a ler, eles já estão na 5ª edição e são 6 edições. Eles vão lançar todas, se Deus quiser, porque a gente sabe que vai. E eles já estão na 5ª edição. Não querendo dar um spoiler, mas dando um spoiler pra vocês, na 5ª edição, que eu ainda não li, porque eu tô esperando... tá em pré-venda, mas eu ainda não tenho pra ler. Nessa 5ª edição, no final da 4ª, a Beth sofre um acidente e ela praticamente está entre a vida e a morte. E aí, nessa edição, indo pra 5ª, o Art percebe que ele é apaixonado porque ele tá com a Verônica e volta com a Verônica. E aí ele percebe que ele gosta da Beth e que ele quer ficar com a Beth porque ele não quer perder ela. Então ele meio que decide de tipo, opa, eu gosto da Verônica, mas eu também gosto da Beth. E nesse quadrinho é mais ou menos isso, esse triângulo amoroso de o Art nunca sabe quando ele quer, mas ele tá prioritariamente namorando a Verônica, porque no quadrinho ele já terminou com a Beth, então ele tá meio que tentando recuperar a amizade que ele tinha com ela. E é só um spoiler pra poder fazer a teoria, mas nada do que eu tô falando aqui vai influenciar a sua experiência sobre esse quadrinho. Esse quadrinho é muito bom e eu super indico pra vocês. Então eu acho que o episódio vai ser bem emocionante. Pode ser que a Beth leve um tiro, o Kevin leve um tiro ou o Art leve um tiro, mas eu acho que eles vão acabar fazendo o Art ou a Beth, e essa é a minha teoria principal. Sobre agora, falando um pouquinho sobre Tabitha e Jughead, eu acho que eles vão começar a investigar mais sobre isso. Muita gente tá achando que a Tabitha tem algum segredo e que ela é muito tipo, será que ela é vilã? Eu particularmente acho que não seria muito legal pra trama fazer uma pessoa que tá ajudando o Jughead a se reerguer de algum trauma ser uma pessoa que é vilã. Eu acho que seria uma traição tão grande que ele recuaria e ficaria pior ainda. Porque a gente sabe que desde da trama lá da escola preparatória, ele vem sofrendo muito por ele ser a pessoa diferente, por os vilões estarem sempre atrás dele e ele querer descobrir as coisas. Então acho que ele tá muito perdido pra ter uma pessoa que também é uma vilã. Eu acho que o Jughead surtaria e começaria a virar vilão também. Então acho que ele não é vilão por enquanto e a Tabitha também. Pode ser que eu acho que ele precisa disso, desse respiro, e acho super apoio o casal, porque eu preciso ver o Jughead e tipo assim, essa trama dele é a que eu mais tô gostando, então eu quero muito que se desenvolva e que fique legal. Mas eu acho que o vídeo é mais ou menos pra gente abrir um pouquinho aqui, fazer essa referência que eu acho que vai acontecer e teorizar com vocês. E aí, quando acontecer, que provavelmente eu vou ter várias teorias pra fazer depois do episódio 10, e pra dizer que eu estou de volta fazendo vídeos sobre Riverdale. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, eu sou super grata por tudo. E é isso. Um beijo e até a próxima.